Você é Geek Nerd, quer andar na mod com estilo? Já pensou em decorar sua casa e ter os objetos exclusivos do cenário Geek Nerd? Personalize o seu escritório, o seu quarto e até mesmo a sua cozinha. Loja AventureNoob.com, link na descrição do vídeo. E aí, galerinha, beleza então? Como vocês sabem, toda quinta nós temos a série Brasil Nerd. Infelizmente, esse vídeo de hoje não é uma live, porque o Isaac ele tá trabalhando à noite e a gente gravou esse vídeo hoje na quarta e tá colocando hoje na quinta. Então são dois hojes para você. Pra gente o vídeo foi gravado na quarta-feira à noite e vocês estão vendo hoje quinta-feira, como vocês sabem, na nossa programação da série Brasil Nerd. Isaac, cara, é um prazer receber você aqui no nosso canal. E eu vou começar com você a pergunta de milhões, né? Que eu já lhe adiantei qual era, espero que tenha dado tempo para pensar na resposta. Mas quem é o Isaac? Agora, o segundo nome é Sagarra ou Sagara? Bom, salve galera, agradecer o convite aí para bater esse papo. E o sobrenome é Sagara, que veio dos mangás, né? Do Sanosuke Sagara, que é um personagem lá do Samurai X. E a história desse sobrenome é bem engraçada. Eu não tenho parentesco nenhum com orientais. E na época eu comecei a fazer uns grafites, uns stencil. E tinha medo de ser pego, né? E aí o pessoal falava, cara, assina com um apelido. E aí eu tava lendo esse mangá e aí eu comecei a assinar Sagara, para ninguém saber quem era. E aí depois pegou, falou, ó, o Isaac Sagara ali, o Isaac Sagara. E eu comecei a assinar em tudo, em qualquer desenho. E eu uso até hoje esse pseudônimo, né? Acabei adotando. Mas eu gostei, porque eu ainda dúvida se era sobrenome real ou se era nome artístico. É artístico. Mas a pergunta de milhões. Quem é o Isaac Sagara na fila do pão? Cara, na fila do pão eu sou um cara normal, bem comum, assim. A minha história de vida, eu cresci num bairro aqui de São Paulo, na Zona Leste, em São Miguel, um bairro simples. Estudei em escolas públicas, brincava como toda criança e eu sempre gostei muito de desenhar, né? Então, eu não pensava em ser desenhista ou trabalhar com arte. Eu queria ser astronauta. E aí eu estudava muita exatas, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, então eu me dediquei muito a esse caminho. E por determinado período eu abandonei a arte por completo. Fui muito nesse caminho assim das exatas, de estudar coisas que hoje me ajudam em determinadas situações, assim, na questão de organização, mas eu acabei não seguindo esse caminho. E aí, mais tarde, né, tocando violão, meus amigos viam que eu desenhava, falaram assim, cara, presta um vestibular para arte. E eu falei, cara, prestar vestibular, tô fora, não aguento mais escola, não gostava de escola. E aí, na época, o Enem era obrigatório, então eu fiz, acabei ganhando uma bolsa, fui fazer música, eu me inscrevi para fazer música, e aí dentro da faculdade, né, os professores acabaram falando, cara, você é de artes visuais. Eu devia ser muito ruim na música, e aí eu acabei indo para artes visuais, né, que na época era artes plásticas. E aí eu acabei voltando a me aproximar do universo da arte novamente. Voltei a desenhar, comecei a comprar cadernos de desenho novamente. E em 2019, eu decidi que ia ter um ano sabático, assim, no possível, né? Porque eu tinha que trabalhar e à noite eu falei, cara, vou me dedicar a algo que eu gosto. E aí eu voltei a tocar guitarra e voltei a desenhar. Assim, de uma maneira como um hobby mesmo. Eu não pensei em trabalhar com isso. Mas aí eu fui convidado para participar de uma oficina do Mutarelli. Ele tava ministrando uma oficina lá no Parque da Juventude, aqui em São Paulo, e aí eu falei, vou participar para ver, né? Eu gosto dos quadrinhos dele, eu já conhecia ele, o trabalho dele, né? Então eu fui lá participar. E aí deu vontade de fazer quadrinho. Então eu tentei fazer as primeiras páginas ali, e foi ali que surgiu o que se tornou a minha primeira tentativa de fazer quadrinho, que era a história do Robert Johnson, que eu lancei recentemente. Bom, em resumo, essa é a história da minha caminhada aí de 33 anos. Rapaz, como você desenhava desde pequeno. Normalmente,
Tem crianças que sabem desenhar alguma coisa, tem crianças como eu, que ainda conseguem fazer um círculo errado usando um compasso ou uma xícara. Eu para desenhar era uma porcaria, tá ligado? Eu estava para o desenho como... Como é que eu posso dizer? Como você para um astronauta. Tava muito longe disso. Mas, cara, eu acho assim que é normal, toda criança já pensou em ser um astronauta. Principalmente que você que tá com mais de 30 também, na nossa época tinha muito desenho. Tinha uma... Eu fico na dúvida se eu posso chamar de série por exemplo, o Power Rangers seria considerado uma série hoje em dia? Seria um dorama? Seria o que, exatamente? Porque na nossa época não se chamava de seriado. A gente não tinha essa palavra como tem hoje. Vou assistir aqui uma série. Não tinha. E a gente tinha muito isso de batalhas espaciais assim, então é um sonho comum. Mas vamos começar. Na sua infância, você gostava de ler e desenhar o quê? Cara, eu tenho guardado meus cadernos de desenho, o que é curioso, né? Porque hoje eu tenho um filho que ele vai fazer 6 anos. Meu caderno de desenho é de quando eu tava na primeira série. Eu tinha 7 anos. E Caraca. era só Dragon Ball Z. Só Dragon Ball Z. E ele se tornou fã de Dragon Ball Z. Então ele descobriu o caderno, ele achou. E falou, nossa, esses desenhos aqui estão muito legais, tal. E ele começou a copiar os desenhos. E eu fiquei só Caraca, observando. velho. Então eu fiquei só observando e falei, caramba, ele tá copiando os desenhos que eu fazia. E ele falou, que legal esses desenhos, de quem é? Aí eu falei, é do pai e tal. Eu tinha 7 anos aí, 97. Aí ele falou, pô, que legal, você gostava de Dragon Ball Z. Aí a gente começou a assistir Dragon Ball Z junto, foi bem legal. Então eu desenhava muito Dragon Ball Z. Eu li aquela revista Herói. Não sei se você chegou a conhecer essa revista. E quadrinho eu não lia muito. Eu lia muito, assim, Homem-Aranha e Batman, né? Assim, o Uhum. Superman eu nunca fui muito fã, nunca gostei muito. E os quadrinhos, assim, Maurício de Souza, que era, né, a galera gostava muito de ler, eu não cheguei a ler muito, assim. Mais tarde, assim, na adolescência, eu li muito mangá e eu era fã da Chiclete com Banana. Cara, não, o que eu gostava muito, que minha tia comprava muito, era o Zé Carioca. Eu adorava. Que aqui na minha cidade não tinha banca de revista que vendesse quadrinho. Então, eu só tinha acesso a quadrinho, porque eu sou do interior bem fudido de Alagoas. Aí eu só tive acesso a isso quando alguém trazia da capital. Ou tipo assim, era só assim. Se alguém trouxesse, eu tinha acesso. A minha tia gostava muito, ela trazia. E eu acabei gostando muito do Tio Patinhas e do Zé Carioca, que era o que ela mais gostava de trazer. Eu adorava as aventuras de Tio Patinhas, do Zezinho, o Guinho e o Luizinho, que era divertido também demais, eles três. Mas era o que eu tinha. Eu só vim ter acesso a super-herói já adolescente mesmo. Foi quando eu fui pro Recife, aí o mundo se abriu dos quadrinhos. Aí eu, cara, X-Men. Agora, concordo com você. Bicho, eu não conheço, sinceramente, ninguém que goste do Superman. Eu não entendo como é que ele faz tanto sucesso aonde. Porque, juro a você, todo mundo que eu entrevistei, até hoje aqui na série Brasil Nerd, ninguém deu o Superman como seu principal super-herói. E eu não conheço ninguém que diga assim, não, bicho, eu sou fanzaço do Superman. Eu não entendo até hoje como é que ele é tão top se não tem quase ninguém que gosta dele. Não, apesar que os filmes, né, quando eu era criança, eu gostava dos filmes do Christopher, né? Mas hoje, assim, eu não vejo nada assim demais. Assim, É. acho um personagem muito apelão. Não gosto. Vamos lá. Na época de adolescência, a gente começa já a mudar. E na adolescência, os ciclos se mudam. Alguns amigos da infância permanecem, outros mudam. A gente começa a se interessar pelas meninas, aí vem a fase de querer namorar e foda-se arte. Aí o cara começa a tocar violão. Maninho, o que eu conheço de gente da nossa época que começou a tocar violão pra dar em cima das meninas era de monte. E até eu que tentei tocar violão, mas também não sou muito bom com música, não. E veio a ideia de, como você disse, né? Era uma coisa que você gostava, música. Aí tem realmente um abismo muito grande entre música e desenho. E realmente são coisas totalmente diferentes.
E como foi pra você quando veio essa história de mudança, de porra de desenho? Foi a tocar. Então, eu não vejo assim como um abismo muito grande entre a música e o desenho, porque Caraca. quando eu vou desenhar, eu coloco uma música para ouvir. E quando eu tô Hum, tocando músicas assim, até mesmo quando eu não tô desenhando e tô apenas ouvindo música, a história que se passa na música, as sensações, acabam se tornando em imagens, né? Para mim, assim, eu começo a imaginar coisas, às vezes dá vontade de desenhar. Então, as duas coisas sempre caminharam juntas, de certa forma, na minha vida, né? Eu sempre ouvi muita música, sempre estive com fone no ouvido, assim, desde muito novo. E aí eu sempre quis tocar guitarra, por causa do filme lá De Volta para o Futuro, né? Chuck hum. Berry. Eu gostava muito de. Caraca. De Volta Eu ao Futuro é gostava muito foda, velho. de rockabilly. Então eu ouvia muito. Eu comecei muito com Elvis, depois eu fui Chuck Berry, Jerry Lewis. E aí eu fui indo, Little Richard e tal. Então eu queria muito tocar guitarra. Então quando eu aprendi, não foi para dar em cima das meninas. Ah, eu era Embora só me pra ajudou isso. muito a fazer amizade, porque o desenho é aqui, né? Você abaixa a cabeça, você não conversa muito com as pessoas, e o violão não. Então, chegava as pessoas para conversar, falavam, vamos montar uma banda. A gente É. montou um cover de Black Sabbath, depois um Caraca. cover de Guns N' Roses, e foi indo e foi legal, porque era diferente do desenho, né? O desenho é muito solitário, a banda já Uhum. me levava para outros lugares. Mas para mim as duas coisas eram duas paixões, né? Até hoje. Então as duas coisas caminham junto até hoje, assim, comigo. Então, no caso, a música e o desenho, elas fazem parte do seu processo criativo. Com certeza. Que é uma das perguntas mais complicadas para mim em obter a resposta. E aí eu vou lhe perguntar, como realmente funciona o processo criativo do Isaac? Porque, bicho, você criar um quadrinho, pra mim, é uma dificuldade, eu imagino que deve ser uma dificuldade gigante, porque, cara, você tá criando uma história que não existe, de personagens que não existem, que, tipo assim, você tem que criar tudo. Tem que criar o universo, tem que criar os personagens, tem que criar a história, tem que criar as emoções. Cara, é tipo você tá criando praticamente uma vida ali. Porque o personagem, a partir do momento que você finalizou, ele existe. Mas não é só um personagem. Tem que criar todo mundo que tá em volta dele. Aí, como é isso, cara? Então, essa era a coisa que me pegava no início, né? Eu falava, cara, como é que começa uma história? Da onde que parte uma história? Então eu não conseguia entender isso. Mas hoje eu encaro da seguinte maneira: não existe nada original, assim, né? Por exemplo, eu vou tirar uma história do zero, isso não existe. Então, os personagens, geralmente, eu vou me inspirar em pessoas que eu conheço para criar a personalidade dele. Então, assim, o meu amigo ali, ele é mais extrovertido, o outro é mais introspectivo, um tem uma reação mais explosiva, o outro, ele consegue persuadir pessoas. Então, eu pego pessoas que eu conheço, de idades ali que o meu personagem vai ter, e uso como parâmetro psicológico o personagem. E estético, eu brinco de diretor de cinema, né? Então eu falo assim, cara, eu vou pegar o Danny DeVito para ser esse personagem, eu vou pegar o Johnny Depp para ser esse personagem, porque assim eu não consigo, eu não esqueço como é a fisionomia do personagem, sabe? O Não entendi. cabelo, fala, esse cara tem o cabelo assim, esse se veste assim. E sobre a história, eu até hoje eu fiquei muito assim, no meu próprio universo, né, rodeando ali. Então, eu fiz a história do Robert Johnson, que é sobre blues, que é uma coisa que eu gosto, que eu leio, que eu sempre li sobre. O Quando a Música Acabar é sobre coisas que eu fiz ali na adolescência, né? A história se passa nos anos 90, mas deu para adaptar. E então eu escrevi sobre coisas que eu conhecia, né? Parece um clichê falar, escreva sobre algo que você conhece. Mas quando você conhece nesse tema que você vai escrever, eu acho que você consegue ser muito mais verdadeiro do que, eu quero criar, sei lá, uma coisa que ninguém nunca pensou. Eu acho que aí é onde a pessoa trava. Não. Porque eu fico pensando assim, bicho, deve ser algo bem complexo. Porque de todo jeito você tem que criar uma história que lhe agrade, mas que agrade alguém que você nunca viu na vida. Porque quando você lança o quadrinho, qualquer pessoa pode comprar ele. Então, ou seja, você está sujeito a ter que agradar alguém que você nunca teve interação. E aí eu quero chegar nesse ponto também. Qual é o filtro que você usa para
para o seu quadrinho, você manda alguém ler antes? Ou como você faz para criar um parâmetro? Então, a primeira peneira sou eu, né? Eu tento escrever uma história que eu gostaria de ler. Então, eu vou lendo e falo, cara, não gostei disso, não gostei daquilo, eu vou mudando. Mas aí eu também peço para pessoas próximas ler, a Bruna, o editor, ou algum amigo meu que eu falo, cara, você conhece esse tema? Dá uma lida nessa história, vê o que você acha. E aí eu recebo esses feedbacks. Às vezes eu altero, que se fizer sentido ali o Uhum. feedback, às vezes não, às vezes eu falo, causou esse estranhamento, era o que eu queria. Às vezes não, eu falo, cara, não era para ficar confuso esse ponto. Então, eu vou fazendo essa troca durante todo o processo, né? Faço umas 2, 3 páginas, mostro, depois eu vou olhando. Eu faço muito também o seguinte, eu desenho, por exemplo, o primeiro capítulo. Deixo passar assim umas 2 semanas, depois eu vou ler o primeiro capítulo, porque aí eu acho que aquele primeiro afeto que você tinha, a emoção de escrever aquilo ali, passou. Aí você vai ler de um modo mais racional. Então aí você consegue analisar melhor. Então eu faço isso. É, porque eu sempre imagino isso. A gente tem que ter um filtro, tem que ter. Porque não é só, porque eu escrevi, então é bom. Também não, a gente também não pode ter isso. Se eu faço, tem que ter. Como você disse. E essa pausa que você dá é muito importante, né? Porque tem gente que assim. Eu mesmo faço muito isso com meus vídeos. Eu edito o vídeo hoje, aí eu deixo ele lá parado uns 2 dias para depois rever o vídeo. Porque algo pode passar despercebido, que é muito comum acontecer. Mas, cara, deve dar trabalho. Vamos lá. Eu vi que tem alguns quadrinhos que você já lançou. Como você disse, tem esse Quando a Música Acabar, que é sobre blues, certo? Jazz. Não, Não, quando a música quando a música acabar, acabar, qual é o enredo dele? Vamos o lá, quando a, quantos quadrinhos já tem lançados? 5. 5. São Amor em 12 Compassos. Amor em 12 Compassos, Tecnodreams, Oscar e o Pan de 87, A Máscara da Morte Branca e Quando a Música Acabar. Isso. Pronto. Qual é o enredo? Todos são parecidos, têm a mesma pegada, muda o enredo de um para o outro. Não, muda bastante, assim. Quando a Música Acabar, ele é sobre a juventude nos anos 90. Eu me inspirei bastante em Kids, no filme Kids, não sei se você conhece. E ele vai contar ali a história de 3 jovens, né? Um deles está aniversariando naquele dia e a namorada dele acaba recebendo uma notícia ali que pode mudar o rumo da vida deles. E aí ela decide contar isso durante a festa. Só que como é uma festa de aniversário, ela não quer estragar o momento. E aí vai acontecendo uma série de situações ali na festa, durante a festa, que foge do controle de todos. E Aham. aí é sobre isso, né? E a história é permeada ali por música, referência dos anos 90 ali. Então a galera que viveu ali os anos 90 tem curtido bastante. Quando a Máscara da Morte Branca, eu fiz em parceria com o Alexei. Ele escreveu um roteiro sobre Branca Dias, que foi uma portuguesa que veio fugindo da Inquisição aqui para o Brasil por causa da religião dela. E aí ela chegou aqui no Brasil e se tornou a primeira professora de mulheres. E a Inquisição veio atrás dela. E aí no quadrinho ela joga uma prataria, né, no rio, e ela fala que é um investimento. E aí a história tem um corte para 2022, onde crianças começam a encontrar essas pratarias. E aí ela volta, Branca Dias volta, para se vingar dos opressores, né? Dos opressores da social, assim. E aí a HQ tem uma pegada de terror tal. No final tem todos os documentos históricos falando sobre Branca Dias de verdade, sobre a personagem histórica, né, que ela foi. Inclusive, o Alexei é descendente dela, e ele falou que até determinado período, quem comprovasse descendência da Branca Dias recebia uma carta com pedido de desculpas de Portugal pela perseguição que a Inquisição fez a essas pessoas. Caraca, né? O período da Inquisição foi muito conturbado, velho. Foi ridículo. E aí, vamos lá. Technodreams. Technodreams é um sci-fi
se passa com duas personagens femininas, a patroa e a empregada, e elas estão conectadas ali por várias questões, não só sociais e econômicas, como psicológicas também. E no meio de tudo isso, tem uma empresa chamada Tecnodreams que, que vai ser o ápice ali da história, né? É uma história complicada de falar, porque se eu falar o que a empresa Uhum. Ah, é faz, muito spoiler. dá um spoiler, entendeu? Então é uma Entendi. HQ que tem muitas camadas, assim. Então, ela. Para quem me pergunta assim, ah, mas você se inspirou em quê para fazer? Vanilla Sky, Isso é muito Matrix. bom, velho. E tem Eu, gente que fala, lembra Vanilla Sky e tal. não, bicho, eu acho que eu ainda tenho o DVD de Vanilla Sky. A Vanilla Sky é fantástico. Cara, mas não, eu gostei, foi um dos que eu gostei. Também Matrix nem se fala, porque, bicho, eu, quando lançou Matrix, eu acho que eu assisti na época, em VHS, eu sou velho, eu assisti acho que umas 5 vezes, e sendo bem sincero, na época, eu assisti 5 vezes, eu achei o filme legal pra caralho e não entendi porra nenhuma. É. Não, eu juro você, eu tentei entender, mas, não, olha, até hoje não, porque eu tenho um monte de coisa, mas na época, pô, eu lembro que no Recife, um professor da Universidade Federal do Recife, ele fez uma dissertação sobre o filme. Bicho, foi mais de 200 páginas explicando o filme. Que eu olhei assim, caralho, meu irmão. Pra você, o nível que o filme tinha na época. Hoje não, aí bagunçaram, o filme ficou uma porcaria. Não, aquele primeiro lá, ele foi fantástico, né? Mas eu, igual você, eu tinha 9 anos, eu não É, entendia a complexidade ali não, do. eu quando eu assisti umas 5 vezes, achei o filme fantástico, mas não entendi porra nenhuma na época. A gente ficava. O que viralizou naquela época foi os efeitos É, especiais, né? A ali foi. paradinha lá. É, paradinha, as balas passando e É, caralho. Ali. era isso que a galera queria ver no filme, não era tanto assim a parte filosófica, né? Hum. Pelo menos o Não, pessoal da nossa idade não. não, na cidade. Eu acho que até o Mazelli tava só querendo ver um filme massa. Muita gente não tava nas implicações filosóficas, não. Tava porque era um filme que vinha com uma pegada totalmente futurística. Na época, você imagina código, fonte, não sei o que. Era uma coisa muito longe da realidade de conversas que a gente tinha, como a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente tá fazendo esse bate-papo online, você em São Paulo, aqui em Alagoas. Pra fazer isso nos anos 90 não fazia, velho. Pra você abrir o webcam na época no MSN e ela não travar, você imaginar que o webcam era VGA. Não tinha pixel nenhum, galera. Era uma coisa. Maninho, eu digo a vocês. Faça um comparativo, galera de casa. Pegue uma foto. Procure alguém que tem vá na internet e bota lá. Qualidade de webcam dos anos 90. E pega uma imagem dessa webcam. E tira a imagem do seu celular mais fraquinho que você tem na sua casa hoje. Você vai ver que é uma coisa tipo. Cara, não tem como dizer. Aí realmente. É uma coisa tão estrambólica a evolução em tão pouco tempo. Bicho, eu fico besta com o que eu consegui alcançar de evolução tecnológica, véio, em tão pouco tempo. Mas vamos lá. Você tem Oscar e Pan de 87. Oscar e o Pan. Isso, essa HQ foram várias pessoas que participaram, né? A Milena Azevedo ela escreveu o roteiro, teve o Bernardo, a Tainá e o Rodrigo que fizeram as cores e eu ilustrei. Então, o processo dessa HQ foi muito interessante porque eu não sabia nada de basquete e eu gostei muito de ser convidado para esse projeto, porque a gente falou lá no início de quadrinhos que a gente lia, e eu lia o Oscarzinho, né, quando eu era criança. E aí, quando falaram, pô, você vai fazer um quadrinho do Oscar Schmidt. Eu falei, cara, que legal, eu lia o Oscarzinho quando eu era criança, e então vai ser muito bom. E aí depois eu descobri que o Oscarzinho foi desenhado pelo Ivan Reis. Falei, cara, aí é responsa. Então eu fui jogar basquete para aprender sobre o jogo, para aprender regras, para sentir um pouco na Uhum. pele o que não o que o jogador lá grande lá da seleção sentia, mas o cansaço físico, entender o esforço que é para pular, né, para jogar, como é o movimento da mão. Então eu fui jogar ali, acabei me machucando a mão. Minhas habilidades com atividade física são horríveis.
E Uhum. aí eu fui assistir jogos, né? Eu tenho um amigo que é professor de basquete, e aí ele ia explicando, ele, ó, o que tá acontecendo aqui é assim. E ele falou, não vamos assistir jogos atuais, não. Já que você vai fazer um quadrinho dos anos 80, vamos ver como eram os jogos nos anos 80. Porque hoje os jogos da NBA são muito mais rápidos, né? Então, Uhum. assim, tem muito salto, muita enterrada. Nos anos 80 já não era assim. Era a linha de 3 pontos, que é o que é destacado no quadrinho, não era tão comum. É isso que fez a seleção brasileira vencer, né, o campeonato ali em 87. Então eu fui aprendendo muito antes de começar a desenhar. Então eu fui estudar tudo isso antes de começar a desenhar o quadrinho. O trabalho de pesquisa é importante para quem vai. Como eu disse, você, antes de fazer, entender o que ia colocar ali. É, Sim, é. E olha que eu não escrevi a história foi é. a Milena que escreveu. Mas só para desenhar, eu falei, Ah, cara, eu preciso entender isso aqui, entender a proporção dos jogadores, né? Que uhum. são diferentes da estatura média. E tem o Amor em 12 Compassos. Então, esse é o do Robert Johnson, esse é o de blues, esse foi aquele que eu falei que em Ah, 2019 eu tentei desenhar, só que eu ainda não, né, eu tava me familiarizando ali com como construir uma HQ, e aí eu acabei abandonando esse projeto, e aí eu retomei agora, em 2022. e você tá com um projeto no Catarse que, para a juventude, o nome é meio estranho. Para mim, o nome é perfeito. Que é o Lado B. Pra quem é muito novo, não vai entender a referência. Pra mim, que tem um vinil até hoje em casa, eu sei que tem um lado A e o vinil tem um lado B. Eu espero que tenham entendido a referência, né? Para quem está assistindo, eu acho difícil que você falou, né, que as crianças não têm acesso ao vídeo, mas Não, ao quem está vinil, assistindo né? que não sabe o que é É. lado B, é que antigamente as músicas eram assim, as músicas que era para tocar na rádio, que era para fazer sucesso, elas vinham no lado A, que eram as músicas mais conhecidas, mais populares, justamente porque tocava na rádio, que rádio hoje é uma coisa também que ninguém Hum. escuta mais, né? E o lado B era aquelas músicas que não tocava na rádio, que estava do outro lado do disco. E quando a gente falava que uma pessoa conhecia muito uma banda, é porque ela conhecia as músicas do lado B, que é essa não toca na rádio, então se você conhece, você realmente é fã. E aí acabou virando assim um sinônimo de algo subversivo, de uma coisa não que não está na moda, né? Uma coisa assim para pessoas que estão procurando uma coisa diferente. E aí a gente escolheu o título da antologia que está no Catarse de lado B, porque são 6 histórias, né, sobre música, por isso que vem o título. E aí cada autor escolheu uma música do seu gosto ali, mas cada história é bem diferente, assim como o traço, né, como a personalidade de cada autor. Rapaz. E aí eu vou perguntar, qual foi a música escolhida por você? Então, eu escolhi a Circles Left the Town, do Eric Clapton. Então, eu escrevi uma história sobre um pai que ele não consegue ver o filho, ele é um palhaço, ele trabalha de palhaço num circo decadente, e ele é alcoólatra. Então, para ele ver o filho dele, ele vai lutar contra esse vício, né? Ele vai se tratar para conseguir ver o filho dele. Então, é esse dilema da história. E para quem conhece a história do Eric Clapton, é bem isso, né? Ele foi alcoólatra por muito tempo e, e por causa do filho dele, o Sean, lá, ele, não sei, o Connor, por causa do filho dele, Connor, ele se tratou tal. E aí acabou acontecendo aquela tragédia com o filho dele, né? Que aí ele fez a música Tears in Heaven para uma forma Uhum. de se livrar daquele luto, né? Então eu peguei tudo isso, esse contexto ali, e falei, cara, eu vou fazer uma história sobre isso. Caraca, velho. Entendeu aquilo que eu disse a você no começo, porque não tem como nesse bate-papo eu trazer perguntas prontas. Sim, Não é. daria, cara. Não teria como ter nada preparado. Uma outra coisa, vamos falar agora de traço, de realmente desenho. Existem vários tipos de desenhos que a gente pode fazer. Tem o desenho mais realista, tem aquele mais o cartoon, ou seja, tem várias modalidades que dá para se fazer num quadrinho.
qual modalidade que você mais curte fazer para os seus projetos? Então, quando eu tinha, assim, por volta dos 11, 12 anos, eu sempre quis fazer curso de desenho, né? E só que era muito caro, eu acabei não fazendo. Então, eu ficava olhando aquelas revistinhas de banca que tinha no sebo. E aí, o que aconteceu? Tinha um telecentro perto da minha casa e que tinha um senhor chamado Jair, e ele estudava desenho há muito tempo. E aí ele viu que eu ficava desenhando lá e ele falou: Ah, eu vou fazer um curso de desenho aqui, uma oficina, você quer participar? E eu fui lá participar. E ele era muito do desenho realista, assim como o Charles Lavezo, aquele hiperrealismo. Uhum. E ele me emprestava muitos livros. O problema é que os livros eram ou em francês ou em inglês. E naquela época eu não conseguiria ler nada, não tinha o Google, né, para ir Uhum. traduzindo. Então eu ficava copiando os desenhos. E nessa época, eu acho que eu fiquei uns 4 anos estudando isso. Eu fiquei obcecado ali por Michelangelo e Leonardo da Vinci. Então eu ficava imitando os caras, tentando entender a técnica do esfumato. E quando eu fiz a faculdade lá, que eu falei que eu fui para artes visuais, eu fiquei um bom tempo também só fazendo realismo. Realismo, aquela cópia, luz e sombra, tal. Hoje, o meu desenho, eu acredito que ele não é tão realista, mas ele não chega a ser um cartoon. Então, nesse ponto, eu sou bem limitado, assim, porque eu não gosto de fazer cartoon, eu nem tento fazer cartoon. Eu gostaria, talvez, de arriscar fazer mangá, porque na época do Uhum. ensino médio eu desenhava muito mangá. Então, eu acho que eu até conseguiria, sei lá, brincar um pouco com o mangá. Mas se eu fosse assim falar os artistas de quadrinho que eu tento, né, que eu tentei emular, mas não chegou perto, foi o Alex Toff, o Hal Foster, o próprio Mutarelli, o Angeli. Se você for ver, eles não têm nada a ver um com o outro, mas eu fui vendo uma coisa de um e de outro e acabei me tornando esse monstrinho aí que se formou. Uma outra coisa. A gente sabe que o mercado de quadrinhos brasileiro. Eu observei uma coisa no Catarse que eu achei interessante. Eu fui ver, normalmente eu costumo ver quem está apoiando o quadrinho. E eu fui ver que a maioria de quem apoia o quadrinho de um artista é outro artista. Eu percebi isso e aí eu quero perguntar isso a você. Isso não se torna um dinheiro que não anda? Porque veja, se o Isaac apoia o Marcelo, que apoia o Renato, que apoia o João, que apoia o Pedro, que apoia o James, que apoia o Isaac. Então, ou seja, realmente não veio o dinheiro da população, do leitor. Tá vendo? E eu observei isso, que a maioria, não quer dizer que todo mundo que apoia um quadrinho é artista apoiando, mas a grande maioria é artista apoiando artista. Até que ponto isso é bom ou isso é ruim na sua visão? Cara, então, ó, você chegou num ponto super polêmico, né? Que é aquela discussão. Existe uma cena ou existe um mercado? E eu sempre falo assim, cara, existe um mercado para editoras grandes e publicações com tiragens grandes, porque eles vão estourar a bolha, eles vão chegar em lugares que eu não vou chegar, que pequenas editoras e pequenos artistas independentes não vão chegar. Com pequenas editoras e pequenos artistas, acaba acontecendo isso, que né, você vai ali se retroalimentando. Eu faço escambo, e toda feira tem isso, eu faço escambo com outro artista. Eu falo, me dá seu quadrinho, toma o meu. Me dá seu quadrinho, toma o meu. Acaba, às vezes, estourando a bolha, porque tem pessoas que moram ao redor de onde tem uma feira e vai ali ver o que está acontecendo e fala, pô, eu gostei desse quadrinho, vou levar. Você estourou a bolha, mas é 1, 2, 3 no máximo. Então, assim, é uma coisa que eu chamo de cena, porque é um apoiando o outro. Às vezes você vai ver quem está organizando um evento é um quadrinista, Uhum. e aí ele tem que pagar por aquele espaço, aí o artista tem que pagar pela mesa para ajudar a pagar o espaço. Então é uma coisa que no final você fala, cara, você faz porque você realmente gosta, porque falar assim, cara, como a gente falou lá no início, viver de arte no Brasil é É uma utopia, complicado, né? Eu acho que é a utopia das utopias. E aí é complicado, mas é legal isso, porque você vê que os artistas, por exemplo, no meu caso, que sou novo, sou recente no mundo dos quadrinhos, eu vejo caras que eu admirava, que eu gostava do quadrinho, hoje o cara troca um quadrinho comigo, a gente troca conversa, né? Ele fala do processo dele, eu vou conhecendo de perto. Para mim, isso é valioso.
Ah, com certeza. Aí eu tava vendo muito isso, como a gente comentou. Eventos. Vamos lá. Muita gente diz assim, vou fazer aqui um evento, pronto. Eu fui esses dias para um evento em Fortaleza chamado Sana Fest, um dos maiores eventos aqui do Norte-Nordeste, que é o Sana. Reúne 70 mil pessoas e lá tem o espaço dos artistas. Isso acontece muito. CCXP tem o Artist Alley. É muito comum em grandes eventos ter um espaço para os artistas. Mas na minha primeira ida à CCXP, foi em 2019, e eu observei uma coisa que eu achei muito interessante. Eu cheguei lá na quinta-feira, e na sexta eu andei o evento, não gravei nada. Eu passei a sexta inteira no Artist Alley. Eu não saí para outro lugar. Só conversando e olhando os artistas, tal, conhecendo, tal, para trazer para essa série que você está participando hoje. E eu observei um detalhe muito curioso. Tinha alguns artistas internacionais que estavam lá no espaço. Para os artistas internacionais tinha fila. Para o artista brasileiro não tinha. Tá ligado? Mas eu também observei um detalhe, que aí me perdoe os artistas que já passaram aqui, mas que saía da mesa de um e ia pro do outro, e tinha praticamente a mesma coisa. Era pôster, no caso como é que chama esses posters que os artistas vendem? Tem um nome específico. Print. Os prints. Na mesa de um tinha do Batman, na do outro tinha do Batman, na do outro tinha do Batman, na do outro tinha do Capitão América. Então, tipo assim, o cara é um artista, tinha a obra dele, mas ele era obrigado, se quisesse ter lucro ali naquele evento, vender o print internacional. O cara é obrigado, não tem por onde correr. Na sua opinião, o que falta para que o artista brasileiro ele seja tão valorizado quanto é o artista internacional? Porque, estranhamente, muito artista brasileiro que desenha para Marvel, que desenha para DC. E eu não entendo isso. Assim, o brasileiro é talentoso. Não deixa a desejar em nada pro internacional. Mas o que falta pro quadrinho nacional ele ganhar o público interno? Então, o que falta é a gente começar a ter uma identidade nossa, né? Eu falo brasileiro em si, não estou falando só da classe dos artistas. Porque essa síndrome do vira-lata, ela vem desde a colonização, né? Quando os artistas lá atrás, eles começaram a imitar os artistas europeus. E isso a gente vê até hoje. Fala assim, cara, eu vou imitar, eu vou me vestir, eu vou falar como o colonizador. Então a gente aprende o idioma deles, a gente escuta a música deles, a gente se veste como eles. Aí, quando chega no evento desse, você vê um artista internacional, você fala, nossa, aquele artista internacional tá aqui. Como que o de casa, né, não fosse assim tão profissional ou tão capaz como aquele. E aí eu acho que isso é um problema histórico, não é de agora e não é só dos quadrinhos. Mas isso é triste quando a gente vê no quadrinho, né? Você fala, cara, já aconteceu assim do cara olhar o quadrinho e falar, foi você que fez? Foi. Ah, parece gringo. Aí o cara, entendeu? É muito complicado mesmo. Não, velho, isso pra mim ainda é triste, essa realidade. Tipo assim, o cara faz um trabalho foda e é comparado a alguém. Tipo, mas o trabalho é meu, não é de ninguém, é meu. Então, A gente vê isso com o cinema. Você vê o Zé do Caixão, o cara é cultuado lá fora, aqui não. não, cara, isso é outra coisa, velho. Veja, o artista brasileiro, ele vai pro estrangeiro. Pronto, eu vou dar um exemplo aqui que a pessoa deu entrevista pra gente, falou isso na entrevista. O Stefano René, um artista brasileiro, ele tentou lançar o quadrinho dele no Catarse brasileiro. Deu uma entrevista aqui e montou o projeto, acho que era em torno dos 20 mil para lançar o projeto. Não conseguiu. Beleza, tranquilo. Aí esse cara abre, acho que é um Kicks, não sei o que é americano, Kicks, coisa assim, que é o tipo Catarse lá nos Estados Unidos. E esse cara faz 100 mil. Aí eu fiquei assim, tá. E é o mesmo projeto, ele não alterou. Só a única coisa que ele fez foi mudar a legenda. Tirou do português do inglês. Mas é o mesmo quadrinho, com a mesma história, o mesmo personagem. Ele só mudou o projeto. E lá conseguiu. Fechou 100 mil reais na conversão. E no Brasil ele não conseguiu lançar.
Aí tu entende porque eu não consigo entender ainda como funciona isso. Como é que o americano, ele olha, sabe que é um brasileiro que tá lançando assim, eu vou, gostei. E o brasileiro olha o mesmo projeto, não gostei. Aí se esse cara, ele lança esse quadrinho no Brasil, dizendo que é um quadrinho estrangeiro, o brasileiro compra. Não, porque foi produzido pelo Stéphane René, é um francês. O cara é um brasileiro, paulistano. Mas tem um nome diferente, e o cara diz que é americano e o povo compra. Nossa, é muito complexo. Tem uma série de fatores que eu fico pensando. Eu falo, cara, por que que a gente age assim? É muito complicado. Eu entendo que o Brasil ele tem uma distribuição de renda muito desigual e que Uhum. para uma esmagadora parcela da população pagar R$ 50 num quadrinho é É caro. caro. Ele deixa de talvez ali ter, sei lá, uma alimentação na semana diferente para ler um quadrinho. Então, essa parcela eu entendo muito a pessoa não apoiar ou ela não comprar um quadrinho. A outra parcela, eu não entendo, por exemplo, cara, eu não daria R$ 50 num livro, mas eu daria R$ 50 num drink, sabe? Então, cara, eu não compreendo. São, assim, é troca de valores. E aí eu nem tô falando assim da valorização do gringo. Eu tô falando assim de uma questão cultural mesmo. Porque é outro fator também que acaba pesando nessa balança, né? Rapaz, olha, de quando eu digo isso, algumas pessoas dizem, não, pô, é mentira. Aqui atrás eu tenho um monte de livros e quadrinhos. Você não tá vendo, mas aqui uma parte do cenário que tem. Tudo que tem internacional aqui foi porque a empresa mandou pra mim. Eu não comprei. E eu não compro quadrinho internacional. Ah, pô, mas tu não gosta da Marvel e da DC? Gosto. Mas eu também não pago pra ir no cinema ver um filme deles. Pelo seguinte, eu criei essa coisa de eu tenho que valorizar primeiro o nacional. Eu pensei muito, como eu disse assim, eu me inspirei muito no Ariano Suassuna. Eu conheço mais Nova York do que Maceió, a capital do meu estado. Eu conheço mais a história do Game of Thrones do que a da Cuca. Então, ou seja, eu conheço mais o país dos outros, o folclore dos outros, do que o meu. Tá ligado e se você vai para por exemplo, os Estados Unidos da vida, o americano era extremamente patriota. Ele conhece a história do país dele, ele sabe o nome dos presidentes, ele tem a bandeira do seu país em casa, ele tem aquela valorização da sua cultura muito enraizada. E o brasileiro não. Ele não tem essa valorização tão forte. Para ele, tipo assim, tô pouco me lixando pra cultura. Que é triste, mas infelizmente é o que acontece. E em relação ao que você falou do preço de quadrinhos, realmente, olha, quadrinho é caro, infelizmente, porque não é porque o quadrinho em si é caro. É porque o papel de qualidade é importado e é pago em dólar. A tinta é paga em dólar. São poucas editoras, poucas gráficas para fazer com a qualidade de boa, ou seja, existe também esse pequeno monopólio de quer fazer uma coisa com boa qualidade, é na editora tal, na gráfica tal, ou não vai ter. Isso também pesa no produto final. E o último ponto é o frete no Brasil. Só para ter uma ideia, eu tenho uma pequena lojinha que eu produzo um chaveiro que custa R$7. Para mim enviar esse chaveiro para São Paulo, quem comprar de mim vai pagar R$20 de frete. Então a pessoa não vai comprar de mim, não tem lógica. Aí você vai na Amazon, compra um negócio R$150 e o frete é grátis. Como competir com um estrangeiro nessa hora? Fica difícil. O projeto que você tem no Catarse, ele ainda tá em aberto? Qual é a previsão? Como é que tá? Não, encerrou a segunda. Ele Caraca, encerrou. velho. Encerrou na segunda. Ele, infelizmente, não alcançou a meta, né, que a gente queria. Então, a gente vai fazer uma tiragem menor para entregar para os apoiadores mesmo, né? Uhum. E é isso, né? Às vezes o É, Catarse não dá certo. e um outro ponto que você chegou, essa questão de tiragem, velho. Hoje em dia, tiragem de quadrinho eu vejo que diminuiu bastante. Em média, qual a tiragem que você produz?
Então, eu publiquei muito por editora, né? Uhum. E a média é 500 exemplares por tiragem. E demora até para vender, assim, Uhum. né? Mas assim, eu não sou assim um artista muito conhecido, então eu não sei como que é para outros artistas. Mas eu vejo que é entre 500 e 1.000, não passa muito É, disso. E aí isso acaba encarecendo o quadrinho. Para quem está assistindo e não sabe, quanto maior a tiragem, mais barato é o preço unitário, porque, né, tem o custo ali para girar a gráfica. Então, se eu fizer 500 exemplares, o valor do quadrinho vai ser X. Se eu fizer 2.000 exemplares, pode ser a metade do preço final. Então, assim, é complicado. Por isso que antigamente a gente fala, o gibi era baratinho. Mas os caras faziam tiragem de 200.000 exemplares. antigamente era. Não, hoje em dia, você conseguir fazer uma tiragem de 10 mil exemplares é uma coisa absurda, pô. É. Não, hoje é um best-seller praticamente do quadrinho. E isso é bizarro. Eu penso nisso, eu falo, cara, um best-seller no Brasil, ele deve vender assim, sei lá, acho que se vendeu 100.000 já é best-seller. Você Hum. fala 100.000, não era 1 milhão? Não, Ah, cem não, é mil. 100 mil. 100.000, Infelizmente, o cara já é um monstrão. é um outro ponto que normalmente gera muita polêmica. Muita gente que passou aqui na Brasil Nerd critica muito Maurício de Souza pelo seguinte, não como quadrinista, e sim como empresário, que ele poderia, pelo poder que ele teve nos anos 80 e 90, ter feito mais pelo quadrinho nacional. Que realmente ele focou muito nele e, tipo assim, eu quero que o artista venha trabalhar para mim, que há muito tempo ele não desenha, outras pessoas que desenham para ele. Mas aí eu entro nesse ponto. O empresário, aí estou falando do empresário, não do artista, ele tem a obrigação de ajudar outros? Bom, essa pergunta já é contraditória, né? Se ele é um empresário, ele está a serviço do dinheiro, ele está Hum. procurando dinheiro, ele não está preocupado com a arte nem o benefício que ela pode trazer para a sociedade. Eu não acredito que um empresário ele tenha um pensamento sustentável ou preocupado com a cultura. Ele está preocupado apenas com a cifra, né? Com o dinheiro dele. Então, eu acho que se um empresário ajudasse um artista, ele tem interesse por trás. Uhum. É porque muita gente critica, acha que ele devia ter feito mais, já que ele tinha esse poder da mídia, tudo na mão, devia ter feito mais por outros artistas. Eu fico pensando assim, mas cara, independente de ser um artista ou não, ele criou uma empresa, uma marca. E ele tem que vender, que é o normal de qualquer empresa. Então, se ele faz outros artistas crescerem, a não ser que os artistas sejam da marca dele, estejam do selo dele, não tem lógica. Porque aí ele está jogando outro jogo, é o Hum, jogo do capital. Ele hum. vai querer sempre mais, querer crescer mais, e aí não faz sentido. Ele vai fortalecer o concorrente, aí entra em outra esfera, que já não é mais a esfera né, do artista sensível, é um empresário. Aí nesse ponto que eu quero chegar. Agora eu vou falar do seu dinheiro. Olha, vamos falar do teu dinheiro agora. Provavelmente o Isaac, como começou recentemente, ainda não sustenta sua casa, sua família dos quadrinhos. Provavelmente você deve trabalhar com alguma outra coisa. E o quadrinho, por enquanto, ainda é isso que eu queria saber de você. Para você, os quadrinhos que você produz nesse momento são um investimento a longo prazo, um investimento a curto prazo ou um hobby caro? É um hobby caro. O quadrinho é a droga que eu tenho que bancar, Caraca. porque eu tenho 2 empregos, fora o Peraí, quadrinho. calma. Desemprego, você é o pai do Cris. Então, vou mudar o nome do meu filho para Cris. E aí eu tenho 2 empregos para manter, né, a minha vida, pagar as contas, os boletos, essa humilhação toda. E o quadrinho é o hobby, é aquela coisa que eu gosto muito de fazer, mas que eu pago muitas vezes para fazer. É, comprando material, equipamento, às vezes para mandar imprimir, né, reimprimir alguma coisa, pagar uma feira que eu vou, o transporte, alimentação. No final, se você for pôr na ponta do lápis, você pagou para viver, né? Para estar ali no meio. Que infelizmente, você fala, cara, o cara tem que estudar, tem que pagar curso de desenho, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, e no final ele vai continuar pagando sempre.
é um ou outro, né, que talvez consiga pagar uma conta, pagar alguma coisa ali. É muito triste. Eu lembro que a primeira palestra que eu vi assim sobre quadrinho foi do Mutarelli. E ele falou que ele nunca ganhou dinheiro com quadrinho. E eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, cara, esse cara aí, ele é famoso, ele é conhecido, né? Eu li os quadrinhos dele, ele tá falando que nunca ganhou dinheiro. Aí ele falou, o máximo que eu consegui foi pagar uma conta ou outra. E eu achei aquilo um exagero. Depois que você tá no meio, você vê que é bem por aí mesmo. Isso é trocar a moedinha. Não, tem um artista que a gente entrevistou aqui que ele anota o dinheiro do emprego dele, tudo que ele investe em quadrinho, ele anota como se fosse um empréstimo. Ele tem uma planilha, né? Quanto ele já emprestou? Ele já gastou, de tirando do salário dele, 20 e poucos mil reais jogando para os quadrinhos dele. Nossa. Não, e aí fora que você vê que, olha o absurdo, o cara ele tem que, além de desenhar e inventar a história que você já falou que é super complicado, a gente tem que ser administrador, porque você tem que fazer essa contabilidade aí, né? Marcar quanto você gastou, quanto entrou, quanto saiu e tal. Você tem que ir no evento, você tem que ser vendedor, porque chegar no evento você tem que vender seu produto e tal, você tem que ser comunicativo, chamar as pessoas para conversar. Você carrega o peso, né, do seu produto que você põe na sua mochilinha, vai lá com o carrinho empurrando seus livros. Você é o segurança do seu produto, porque ninguém vai se responsabilizar se você perder, se danificar. E, ou seja, o artista ele tem que fazer tudo. Ele tem que fazer tudo isso aí. Ele tem que correr atrás de ISBN, de diagramador, disso, daqui, tem que pagar todo mundo. E no Cara, é final. foda. Aí no final vem a sua pergunta: quem é você na fila do pão? Nada, né, velho? É, não, cara, não, pior que é isso. Como você disse, eu nunca tinha parado pra ver, mas realmente, o cara é o carregador, o vendedor, o gerente. Caralho, realmente o artista brasileiro tá fudido, velho. Agora, nesse ponto aí, como você é casado, tem família, tem tudo, e como é em casa, o artista Isaac em casa, como é que a esposa, quando chega assim, não, amor, essa aqui do cartão, esse negócio aí na fatura gráfica, não sei o que, é do quadrinho. Como é em casa? Você tem realmente o apoio? Não, ainda tá na fase de convencimento? Como é com a família a questão do artista? Ah, eu sou bem assim, bem transparente. Então eles veem que eu trabalho bastante. Então eu tenho aqui um cantinho que eu fico enjaulado aqui trabalhando, fico fazendo os desenhos, escrevendo o roteiro. E eu tento equilibrar, né? O dinheiro que entra do quadrinho, eu tento reverter para quadrinho. Eu não fico pegando empréstimo Uhum. das contas de casa, não. De vez em quando, assim, eu falo, olha, vou comprar uma mesinha aqui para eu desenhar, tal. E aí, não, tudo bem, é um equipamento de trabalho. E aí o que vai entrando de quadrinho, eu vou tentando pagar isso aí, né? É um investimento para o quadrinho, então eu tento equilibrar os dois mundos. As contas de casa tá aqui, o universo do quadrinho tá aqui. Então o que entrar de quadrinho é para quadrinho, o que entrar aqui é para cá. Então eu tento não misturar as duas coisas. Onde é que você acha que é mais forte o seu comércio? Nas vendas online ou realmente nas feiras? Onde para você as vendas fluem mais fácil? Para você, né? Porque tem gente que é mais forte é online, mas no caso do Isaac, onde é que você é mais forte? Olha, eu acho que empata pelo seguinte, na feira eu conheço muito mais pessoas e as pessoas vêm, né, conversar, descobrir, conhecer o trabalho, vem mais. Porém, nas feiras você tem que pagar mesmo o espaço que você tá. Então, se você for trocar o lucro que você teve pelo que você teve que pagar, vai dar ali. E no online, não. Você tá ali parado, a pessoa vem, te chama ali, fala, cara, gostei do seu quadrinho, quanto que é, eu quero comprar e tal. E aí você fala quanto que é o frete, você manda para ela, você não teve prejuízo, né? Então, eu acho que, no meu caso, eu acabo equilibrando as duas coisas. As feiras, elas realmente ajudam na divulgação? Vale a pena o cara tá indo para essas feiras? Com certeza ajuda, mas depende de feira, né? Tem feira que ninguém passa na sua mesa e tem feira que muita gente vai, mas no geral,
E eu acredito que as feiras é, é um ótimo lugar assim para você conhecer outros artistas e para o público conhecer o seu trabalho. E em relação, agora vamos para a gente ir para as perguntinhas finais, justas para a gente finalizar. Vamos lá. Questão de políticas públicas de incentivo à cultura. Qual a sua opinião? Eu sou a favor, eu acredito que deveria ter muito mais do que a gente tem. Eu tentei umas 2 vezes aí o PROAC, que é aqui de São Paulo, né? Não consegui, mas eu acho que se tivesse isso, eu acredito que a gente ia ver muito mais obras surgindo, até pela questão do. É isso, o artista ele tem que se bancar. Como é que ele vai se bancar se ele não tem o dinheiro, né? Vai fazer igual seu colega, ficar pegando Uhum. emprestado. Então, se você tem esse incentivo, você vai possibilitar que as pessoas consigam fazer nascer, né, uma série de trabalhos que foram engavetados, ou como seu outro amigo aí, que lançaram fora do Brasil. Um outro ponto. Projetos futuros. Eu normalmente sei que quando o artista termina um projeto, ele já está pensando 2 ou 3 na frente. Ele não espera terminar um, diz assim, não, eu terminei e agora eu passo uma semana relaxando para poder pensar, não. Ele já está finalizando o desenho aqui, cara, dá para fazer tal coisa. Então, o que a gente pode esperar do Isaac para o futuro, para esse ano 2023, 2024? Ó, eu estou trabalhando em vários projetos agora, vários. Então, assim, o primeiro que eu vou falar é o Clube dos 27, que, para quem é fã do Robert Johnson, ele foi um músico que inaugurou o Clube dos 27. O que é isso, o Clube dos 27, né? São pessoas que faleceram de maneira misteriosa no ápice da carreira aos 27 anos. Exemplos, a Amy Winehouse, o Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Então, esses são alguns dos integrantes do Clube dos 27. Então, eu estou fazendo uma HQ que é sobre essa galera aí. Uma pegada meio terror, suspense. É um thriller, né? Uhum. E em parceria com a Ludopédia, eu estou fazendo um quadrinho sobre o futebol de várzea feminino. A gente vai ter a Copa, né? Copa do Mundo Feminina, e a gente pretende, né, lançar esse quadrinho até agosto. Tudo depende da minha velocidade aqui na Uhum. produção. E no final do ano vai sair uma coletânea é, com o Alexei também, que é aquele da Máscara da Morte Branca, que é As Confissões da Bahia, que não é uma continuação do quadrinho, mas ainda é no mesmo ali cenário histórico, né? Que é quando a Inquisição vem para a Bahia e o inquisidor ele quer descobrir quais são os pecados dos baianos. Então tem a Semana da Graça ali, onde as pessoas podem confessar tudo, né? Sem filtro, que não haveria represálias. Então isso ficou registrado nos livros, coisas assim absurdas. E aí o Alexei falou, vamos trazer isso para os quadrinhos. E aí a gente trouxe para os quadrinhos, tem coisa ali pesadíssima, que eu falei para ele, cara, esse quadrinho vai ser mais 18. Ele falou, vai. Não, mas Mas na época da Inquisição tinha muita coisa bizarra, véio, muita coisa pesada. Muita. Bicho, se a gente for pegar documentos históricos da Inquisição, pô, morte, decapitação, perseguição, era muita coisa pesada, velho. Vai ficar não, realmente um quadrinho denso. é pesado. Pra gente finalizar, como a gente é do mesmo período, você lembra do programa da Xuxa, né? Lembro. Que quer mandar beijo pra quem? Agora a palavra é sua. Pode mandar beijo, abraço, salve. Quem manda é você. Não, eu quero agradecer a galera que assistiu o vídeo aí, chegou aqui até o final, agradecer você pelo convite, né, por essa troca. Quero te parabenizar por você dar essa moral, né, esse apoio para os artistas nacionais, porque a gente acabou de falar que não é todo mundo que faz isso, a maioria das pessoas que vivem, né, de vídeos e de trabalho na internet está preocupado com likes e divulgação, então eles acabam indo para o que todo mundo está falando, que geralmente é produto gringo. E agradecer os amigos, os meus familiares, meus pais, a Bruna, as pessoas que me apoiam, né? Que falam, é isso aí, cara, segue em frente, vai trocando moedinha e continua fazendo sua arte. Então, agradecer essa galera, e é isso aí. Então, pessoal, a todo mundo que assistiu nosso vídeo até o final, meu muito obrigado. Lembrando, deixa o like, compartilha.
O Instagram e as redes sociais do Isaac estão aqui na descrição desse vídeo para você conhecer um pouco mais do trabalho dele. Também já vai lá no direct, eu quero um quadrinho, já encomenda com ele, que já vai autografado especial. E galera, lembrando que toda quinta aqui no canal Venture Noob você vai conhecer um artista diferente. Então, próxima quinta tem muito mais da série Brasil Nerd. É isso galera, muito obrigado e até quinta que vem.